Vamos lá, gente, vamos corrigir essa questão 3 da Unicamp. Gerou um pouquinho de dúvida. Vamos ter atenção. Vamos lá. Um cilindro circular reto, cuja altura é igual ao diâmetro da base, está inscrito numa esfera. A razão entre os volumes da esfera e do cilindro é igual a... Então, ele diz que a altura é igual ao diâmetro da base. O diâmetro do nosso cilindro, vou chamar o raio da base de R'. O diâmetro vai ser 2 vezes 2R'. Então, a nossa altura é 2R'. Então, sempre faça o desenho. Fiz o desenho aqui para a gente conseguir fazer a questão. E ele diz que a razão entre os volumes, ele pede a razão entre os volumes da esfera e do cilindro. Então, vamos lá. Razão, sempre que falar, razão é divisão. Ele quer saber quanto que é a divisão do volume da esfera pelo valor do cilindro. Então, vamos calcular cada um separado, depois a gente divide um pelo outro. Volume da esfera. Volume da esfera, a fórmula é 4/3 de πr ao cubo. Vamos chamar o raio da esfera, né, de R' para diferenciar do raio da base do cilindro. Vamos traçar ele aqui, ó, o centro. Vamos determinar aqui o centro da nossa esfera, né? Sabemos que o raio, né, a distância do centro ao extremo da esfera, distância do centro a qualquer ponto do seu extremo aqui vai ser o raio. Chamei aqui de R'. Então, vamos lá. Aí aqui a gente não sabe o valor do raio, daqui a pouco nós vamos achar. E o volume, ele quer a razão entre o volume da esfera e do cilindro. Então, vamos lá pegar a forma do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. A área da base, πr² vezes a altura. Aqui tem como arrumar um pouquinho, porque sabemos que a altura é igual ao diâmetro da base. Então, vai ser 2R. Então, aqui vai ser R² vezes R, vai ficar 2πr ao cubo. Então, deu para a gente já arrumar. Aí, na hora que a gente for calcular a razão, a gente vai dividir esse valor por esse. Mas antes da gente fazer isso, para ficar mais fácil o nosso exercício, vamos calcular o raio da esfera. Então, aqui nós voltamos, vamos determinar o centro da base do nosso cilindro. Aqui é o Rzinho, que é o raio da base do cone. E essa medida aqui é metade da altura do cilindro. A altura do cilindro não é 2R, essa medida aqui vai ser R', metade da altura do cilindro. Certo? Porque sabemos que a altura é a distância entre as duas bases. Então, vamos lá. Aí, aqui, como formou um triângulo retângulo, é só a gente fazer Pitágoras. Hipotenusa é R'. Vamos colocar. Já vou fazer aqui, que dá mais espaço aqui pra gente, ó. Hipotenusa. R², substituindo o teorema de Pitágoras, igual R² mais R². 1R² mais 1R², 2R². Aí vai ficar raiz quadrada de 2R², que vai resultar em esse 2. Com esse 2 vai cortar, né? Aí vai ficar R raiz de 2, que raiz quadrada de 2 é decimal, então a gente só deixa indicado. Então, aí achamos o valor do R', que é o raio da esfera, em função do R'. Aí agora a gente já consegue
resolver já essa situação com mais facilidade. A razão entre os volumes da esfera e do cilindro. Então, vamos lá, vamos dividir essas duas situações. Então, vamos lá, volume da esfera dividido pelo volume do cilindro. Volume da esfera, 4/3 de π. O R nós já temos o valor dele. O Rão nós já temos o valor dele em função de R', que é R raiz de 2 ao cubo, dividido por o volume do cilindro, que é 2 πr ao cubo. Aí aqui, vamos terminar aqui de resolver. Aqui, gente, para não ficar confuso, vamos resolver essa potência aqui à parte, que vai ficar R raiz de 2 ao cubo. Quando está ao cubo, a gente vai multiplicar 3 vezes por ele mesmo. Vai ficar R raiz de 2 vezes R raiz de 2 vezes R raiz de 2. Aí multiplica os R's, depois os valores estão as raízes. R vezes R, R ao quadrado. R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 vezes 2 é só fazer. Com o índice é o mesmo, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, raiz de 8. Raiz de 8 nós sabemos que é o mesmo que 2 raiz de 2, então vai ficar 2 raiz de 2 ao cubo. Certo? Só troquei a ordem, mas tanto faz, ficasse R ao cubo raiz, R ao cubo, 2 raiz de 2. Dará mesmo, certo? Aí agora a gente já substitui o valor dessa potência aqui. Vai ficar 4/3. Aqui eu vou apagar, gente. A gente conseguir fazer a questão com mais espaço. Aqui a gente vem para cá. Então, vamos lá. Aí aqui é 4/3 de π. R raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2 R ao cubo. Vai ficar 2 raiz de 2 R ao cubo. Dividido por 2πr ao cubo. Aí aqui, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte. Como aqui é uma fração aqui em cima, e aqui é um valor dividido por essa fração, vamos tornar duas frações. Colocar um embaixo, aí vira uma fração. Então, aqui virou a divisão de duas frações. Divisão de duas frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2πr ao cubo sobre 1 é 2πr ao cubo. Certo? Aí agora, é só a gente observar aqui, ó, as diagonais, porque dá pra gente cortar. Ó, no caso, π já corta com π. Esse r ao cubo já vai cortar com esse r ao cubo. E aí sobrou somente, ó. Aí aqui a gente termina de resolver, como é multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Aí ficou. Esse 2 a gente já corta com esse 2 também. Aí ficou 4 raiz de 2 sobre 3. Esse é o resultado do nosso exercício, a divisão do volume da esfera pelo volume do cilindro é 4 raiz de 2/3, ou seja, a razão, certo? Esse é uma questão aí um pouquinho mais trabalhosa de resolver. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa é só me perguntar.